Felipe Luiz rasgou o verbo, torcida do Flamengo faz protesto e Pedro está oficialmente de volta? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 100 likes, então curte, compartilha e não esquece, se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Já vou começar falando sobre a vitória, a importante vitória do Flamengo contra o Juventude ontem, jogo que aconteceu às 9h30 da noite no Maracanã. O Flamengo venceu por 6-0. Quase que num ritmo de treino, a equipe foi construindo o seu resultado. Com os gols, o primeiro gol da partida, Eric Pulgar, depois o Gonzalo Plata fez um gol de cavadinha, Danilo fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, na sequência o quinto gol foi do Arrascaeta e os dois últimos gols, aliás, o quarto gol foi do Arrascaeta e os dois últimos, o quinto e o sexto, foram do Pedro, que entrou no segundo tempo e balançou as redes, desencantando depois de voltar de um longo período de lesão. Teve alguns minutos no jogo contra o Central Córdoba, não entrou em campo contra o Grêmio e ontem, alguns minutos em campo foi suficiente para o Pedro colocar a bola na rede duas vezes. Um gol de cabeça, um outro gol de pênalti, né? Ele cobra o pênalti, o goleiro do Juventude pega, mas na sequência, no rebote, o Pedro vai de carrinho na bola e coloca a bola para o fundo da rede. Dois gols importantes para dar confiança, né, nessa retomada do Pedro aos gramados. Ele que ficou 7 meses sem jogar, então fazer esses dois gols é muito importante. E aí a brincadeira, claro, é que agora oficialmente o Pedro está de volta. O artilheiro do Flamengo voltou, não só do Flamengo, né, o artilheiro do futebol brasileiro, a esperança de gols até mesmo da seleção brasileira, está de volta o Pedro e que ele continue nessa recuperação, voltando, né, gradualmente. Claro, isso foram dois gols, foram alguns minutos em campo, mas todos têm que entender, inclusive a torcida, que o Pedro está num processo de recuperação. Então, ele ainda não está com ritmo de jogo, ele ainda precisa evoluir dessa recuperação. Então, vai ganhar alguns minutos ao longo dos jogos, vai talvez, né, já começar jogando algumas partidas, mas ele está num processo de recuperação. Mas dois gols, claro, dão uma esperança de que o artilheiro está de volta e vem fazendo um grande trabalho nessa recuperação depois de marcar 2 gols contra o Juventude. Então, vitória importante e com essa vitória o Flamengo segue líder do Campeonato Brasileiro. Vou passar para vocês a tabela de classificação. Neste momento tem ainda alguns times que não jogaram, mas após os jogos da quarta rodada, neste momento a tabela de classificação ela é a seguinte: o Flamengo tem 10 pontos, é o primeiro colocado, na sequência vem o Palmeiras com também 10 pontos. O Fluminense é o terceiro colocado com 9 pontos e o Ceará fecha o G4 com 7 pontos. Bragantino com 7 pontos é o quinto colocado, o Vasco com 6 pontos é o sexto colocado. Juventude, 6 pontos é o sétimo colocado. Na oitava colocação tem o Mirassol, que tem 5 pontos. Inclusive, tem uma goleada no Grêmio. Saiu até o técnico do Grêmio depois da goleada. Com 5 pontos é o Internacional na nona colocação. O 10º é o Botafogo, com também 5 pontos. Quem também tem 5 pontos é o 11º, Fortaleza. Na 12ª colocação tem o Santos, com 4 pontos. O Corinthians, na 13ª, tem 4 pontos, com também 4 pontos o Vitória é o 14º e o Cruzeiro é o 15º com 4 pontos. 16º é o São Paulo com 4 pontos. E na zona de rebaixamento tem o Grêmio com 3 pontos, é o 17º, o Bahia é o 18º com 3 pontos, o Atlético Mineiro é o 19º com 2 pontos e o Sport é o 20º, né, o último colocado, com 3 pontos essa tabela de classificação. Lembrando que o Cruzeiro ainda não jogou a quarta rodada e nem o Bahia. Então as duas equipes vão jogar ainda a quarta rodada, mas os demais times já entraram em campo e o Flamengo segue líder da competição. É importante, né? Já que o Campeonato Brasileiro é a prioridade do Flamengo, é importante somar pontos e é importante ficar na parte de cima da tabela nessas primeiras rodadas. Daqui a alguns dias
tem mais um jogo do Campeonato Brasileiro e depois Libertadores. Mas o próximo jogo é no domingo, é no sábado, aliás, contra o Vasco, Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que ao longo do jogo ontem, ele foi tirando alguns jogadores, né? O Felipe Luiz foi dando uma oxigenada no time, porque tem essa partida importante contra o Vasco pelo Brasileirão e depois, na sequência, na semana que vem, já tem Libertadores fora de casa, na altitude, então todo um planejamento para não perder ninguém, mas próximo adversário é o Vasco no Maracanã e a torcida, inclusive, fez algumas provocações ao Vasco na partida de ontem para já intimidar o adversário, né, depois de estar fazendo uma goleada em cima do Juventude. Falando sobre torcida Maracanã, ontem teve um protesto da torcida do Flamengo no Maracanã. Por que protesto? O Flamengo vencendo, resultado elástico, chocolate aplicado pelo Flamengo em cima do Juventude. E por que a torcida estava protestando? Então, a torcida do Flamengo ela protestou contra o preço dos ingressos e xingou o BAP, fez cantos, né, de xingamento ao presidente do Flamengo. Os ingressos, né, para o jogo contra o Juventude custaram entre R$80 e R$500 o preço cheio, né? Não a meio. O preço cheio era de R$80 a R$500. E a torcida, então, protestou. A torcida está achando os ingressos caros e isso está refletindo, né, no estádio. Estava vazio ontem, tinha 31.445 presentes ontem. E o público total, né? E público pagante, 28.931. Realmente um público muito abaixo. Quem pagou o ingresso, nem 30 mil pessoas. E pouco mais de 30 mil pessoas dentro do Maracanã, para uma partida do Campeonato Brasileiro, bem abaixo mesmo do que normalmente a torcida do Flamengo apresenta. E isso foi uma resposta ao preço do ingresso. E aí, durante a partida, em muitos momentos da partida, a torcida protestou, fez cantos de xingamento à diretoria por conta do ingresso, levaram faixas também, né, falando que enquanto tiver o ingresso cheio, ingresso caro, o Maracanã vai estar vazio. Então, algumas manifestações da torcida completamente contra ao valor do ingresso, e a gente aqui, claro, dá voz ao torcedor, e o torcedor acha que tá caro, realmente tá muito caro o valor do ingresso. A diretoria tem que encontrar uma solução para isso. Tudo bem, o Flamengo tem um elenco caro, tem um elenco de alto nível, e por consequência isso custa um dinheiro, mas tem que haver um equilíbrio. A torcida não pode ser tirada do estádio, não faz o menor sentido tirar o torcedor do estádio. Já há muito tempo a torcida do Flamengo, a torcida mesmo, raiz, tem tido muita dificuldade de ir para o estádio porque o ingresso é caro. Já vem de um tempo isso, né? A arquibancada do Maracanã, ela ficou elitizada pelo preço do ingresso. Então o torcedor, que é o torcedor mais pobre, já tem muito tempo que ele não consegue frequentar ou estar com frequência no Maracanã. E aí ontem teve esse manifesto da torcida. Vamos ver o que a diretoria do Flamengo vai fazer, mas que faça alguma coisa, porque o que tem de melhor no espetáculo do futebol é a presença da torcida. E se você tira o torcedor do estádio, você tira uma peça muito importante do espetáculo. Então, que atitudes sejam tomadas para que o ingresso tenha um valor justo, para que a torcida tenha condição de estar nos estádios. Não só a torcida do Flamengo, né? Todos os times tenham essa consciência da importância do torcedor e bote o ingresso num valor justo para que a torcida esteja presente. Mudando de assunto, vou falar agora sobre, ainda no jogo, né, mas sobre o Felipe Luiz, ele que após a partida, obviamente, foi perguntado a respeito da situação do Bruno Henrique. Apesar do resultado, tinha essa polêmica acontecendo, tem essa polêmica acontecendo, e mesmo tendo feito um resultado muito bom, ainda assim o Felipe Luiz ele foi perguntado a respeito da situação do Bruno Henrique, qual era o posicionamento dele em relação a essa investigação, né, que está sendo feita com o Bruno Henrique, ele que foi indiciado pela Polícia Federal por conta de suposta participação, né, em esquema de aposta. O Bruno, claro, conversei com ele, ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros. E como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve
pedir, mas eu peço por ele a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Enquanto, claro, ele tiver disponível, um jogador muito, muito, muito importante e está disponível para mim. Foi o que falou então o Filipe Luís, meio que defendendo, né, o Bruno Henrique, dizendo que ele tem direito de ter a presunção de inocência, né, que significa que ele é inocente até que se prove ao contrário. Isso é constitucional, faz parte da Constituição brasileira. Então, ele dando esse respaldo ao Bruno Henrique de que ele tá bem, tá tudo certo com o Bruno Henrique, ele tá bem tranquilo, de acordo com o Filipe Luís. E, claro, enquanto ele estiver disponível, ele é importante para o Flamengo. E o Filipe Luís, ele até deu uma declaração importante a respeito da situação de casas de apostas, né? Dessas casas de apostas e de quanto isso tem influenciado no futebol. O Filipe Luís, ele falou assim: quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu já recebi várias ofertas para fazer propagandas de casas de apostas. Não faço, porque eu sei o dano para as pessoas que apostam. O vício que é uma droga, infelizmente. E daqui uns anos, daqui 20 anos, a gente vai olhar e vai falar: caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas. Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção e ainda do que está acontecendo. Os jogadores estão cada vez mais instruídos pelo próprio clube. O Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre os jogadores podem ou não podem. Enfim, o Filipe Luís, ele fez uma declaração forte, né, de que ele é contra e ele não anuncia casas de aposta por conta do vício. Deu essa declaração apesar da casa de aposta patrocinar, né, muitos clubes serem patrocinados, a competição ser patrocinada. Filipe Luís colocou então o seu posicionamento, o quanto ele é contra, mas deixou claro que os jogadores estão sendo instruídos para saber o que eles podem ou não fazer. Hoje tem campeonato, não. Hoje tem treino do Flamengo no Ninho do Urubu. A equipe treina hoje. Amanhã, sexta-feira, treina também. No sábado tem jogo. Domingo já também tem mais um treino. Depois viaja para enfrentar a LDU na altitude de Quito, no Equador. Vou ficando por aqui, quero aproveitar para agradecer a você que curtiu o vídeo passado, que assistiu o nosso último vídeo. A gente conseguiu bater e superar a meta de 100 likes, então muito obrigada. Quero aproveitar para te lembrar de curtir esse vídeo, você ajuda muito no nosso trabalho, você diz para o YouTube que esse conteúdo ele é relevante, que é interessante, que mais pessoas precisam receber, então ajuda muito a gente. Então eu te agradeço por ter nos ajudado no vídeo passado e te peço, continue nos ajudando. Então curte esse vídeo, compartilha com o máximo de amigos que você conseguir e não esquece, dá uma olhadinha, se você não for inscrito, se inscreve no canal. Muito obrigado para você que ficou até aqui, tamo junto pessoal e até a próxima, tchau, tchau.